Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan Kraus que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 17. Ouve o Senhor a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 26/5/2025. Ofício número 129/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 217/2025, de autoria da vereadora Rosê Crestani. Ofício número 96/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 222/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 93/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 235/2025, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 91.753/2025, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em resposta ao requerimento número 158/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 49/2025, da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, encaminhando aos balancetes parciais do mês de abril. Ofício número 119.576/2025, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em resposta ao requerimento número 72/2025, da autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 15/2025, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 228/2025, de autoria dos vereadores André Frenick e Cátia Liscos. Ofício número 113/2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 201/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 118/2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei ordinário número 45/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei ordinário número 41/2025, que altera o artigo 1º da Lei 3.328, de 1/8/2021, que denomina Fundação Cultural Herme Wendtmeier. Projeto de lei ordinário número 43/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do PROERD. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 209/2025, de autoria do Edil Jubanski, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora de Tracan, a pintura de sinalização de pare na esquina das ruas Emílio Schultz com a Francisco de Paula e Silva. Indicação número 210/2025, de autoria do Edil Jubanski, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o conserto dos buracos no calçamento da rua Neiri Valtrich, esquina com a rua Barão de Rio Branco. Indicação número 211/25, de autoria da vereadora Cátia Liscos, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada a revisão e a devida adequação da instalação de iluminação pública nas ruas Ismael Cunha e Miguel Chisholm, Sobrinho, próximo à chácara da família Koch. Indicação número 212/2025, de autoria do Edil André Frenning, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, realizar a manutenção do asfalto na rua Alfredo Maier, em especial nas proximidades do número 823. Indicação número 203/2025, de autoria do Edil André Frenning, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Gildo Stock, secretário municipal de desenvolvimento rural, realizar um estudo para aproveitamento das falhas de pinhão, em virtude que esse material abundante em nossa região tem se tornado valioso no mercado asiático. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Frenning. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao público aqui presente, minhas colegas vereadoras, colegas vereadores e aquele que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre as minhas indicações de hoje, a primeira na rua Alfredo Maier, uma solicitação já antiga, no próximo ao número 823, para que seja feita agora, formalizando o processo, a manutenção na via.
Sabemos que o Campo da Água Verde e ali nas proximidades está passando por bastante obras e aproveitar esse momento de obras, né, para revitalizar as obras já existentes. Lembrando que houveram trechos nessas ruas com problemas consideráveis de drenagens, obras feitas de uma forma incorreta, que agora, não já, né, mas futuramente vão ter que arcar com as consequências. Já estamos arcando, né, em alguns trechos ali, já próximo, principalmente a Alfredo Maia, próximo a Adolfo Badin, já está tendo alguns alagamentos porque um sistema de drenagem foi feito de forma muito ineficiente naquele momento e a água não tem para onde escoar e está indo para dentro de algumas casas onde nunca houve alagamento. Só fazer um agradecimento rápido, eu ia fazer uma indicação hoje para a melhoria das ruas do Campo da Água Verde, Nazir Cordeiro, entre outras nas proximidades, e a hora que eu estava digitando para mandar, eu acabo vendo uma máquina naquelas regiões, então parece que foi lido o pensamento, né? Então quero agradecer aqui o secretário Leandro, né, pela prontidão em resolver um problema antes mesmo de eu ter feito a solicitação. E a minha última indicação de hoje é talvez algo mais curioso, né, ao secretário Gildo Stocker, que é para aproveitar um material que nós temos muito abundante no município, as falhas de pinhão. Nós sabemos que para nós a maior riqueza é o pinhão, está na nossa cultura, mas a falha de pinhão, que é muito descartada, está ganhando um valor muito alto no mercado asiático, em especial no mercado chinês. Eles estão usando muito para artesanato, para algumas produções industriais, inclusive substituindo algumas técnicas de madeira, fazendo até alguns compensados com essa falha, né? Um compensado nobre que está sendo feito. E na parte de decoração de jardinagem, nós vemos muito uso aqui na nossa região da chamada casca do pinus, que também é abundante no nosso município, mas ela tem um elevado valor no mercado. E os chineses tiveram a ideia de usar a nossa falha de pinhão, sendo que lá não tem nem araucária, para usar substituindo a casca do pinus de uma forma mais barata e com uma vida útil muito melhor. Então fica aí a sugestão à secretaria para nós fazermos um estudo de viabilidade e vermos a forma correta de comercializar e até mesmo incentivar os nossos produtores que não joguem, não descartem e que a gente tenha uma nova finalidade comercial para esse produto. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Jubanski. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui presencialmente e também pelas redes sociais. Na verdade, é sobre as minhas indicações, né? Eu fiz aqui a indicação 209 da rua Emílio Souza e a Francisco de Paula. É o cruzamento mais conhecido, próximo ali ao Bar das Placas, né? Do bar do nosso amigo Orlando. E ali está ocorrendo novamente alguns acidentes. E a gente sabe que existe já uma sinalização ali com algumas placas de pare, né? Mas tinha uma sinalização ali na via, ela própria pintada na via, que era a indicação de pare, e ela com o tempo ela acabou apagando. Então acho que, se possível, né, queria pedir para a Camila e para o pessoal do Detracan se fazia novamente essa pintura. E daí a outra seria a indicação da Nelly Valtrich com a Barão do Rio Branco, mas eu passei hoje à tarde lá e quando eu falei com o pessoal aqui da casa para fazer a indicação, a mesma coisa que o vereador André aqui falou, já que eu gostaria agora de agradecer, porque já foi feito o trabalho ali, já foi arrumado então o calçamento lá. Então obrigado aí ao Leandro e a todos os colaboradores da Secretaria de Obra, né, da nossa infraestrutura, que já solucionaram o problema. Seria isso, senhor presidente. Mais outro vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 41 de 2025, que altera o artigo número 1 da lei 3328 de 1º de agosto de 2001, que denomina a Fundação Cultural Emi Wendtmeier. Está em discussão? Então, essa alteração ela foi feita devido à dotação orçamentária. Como foi adicionado agora a cultura, a pasta do turismo, então as duas se fundiram para que o funcionário tenha o recebimento do provento, ele tem que estar discriminado dentro da pasta onde ele está trabalhando. Então, no caso, foi alterado, né, isso daí, esse nome, para realmente a dotação orçamentária ficar certo e ambos os
As duas, como o turismo ele fazia parte do desenvolvimento econômico, ele passou a fazer parte da cultura, que é uma pasta, eu creio que mais afim, né? Que cultura e turismo, elas são, de certa forma, elas caminham juntas. Foi alterado isso, né? Então passou a Fundação Cultural, ela passou a se chamar Fundação Cultural. Então ela mudou agora a nomenclatura para se adequar a essa questão orçamentária mesmo, não tem nada a mais do que isso. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 41 de 2025. Coloco em segunda discussão o substitutivo do projeto de lei 43, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os bonecos do mascote ProErd. Despesas no valor de até R$ 33.500. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 43 de 2025. Passamos aos requerimentos. Eu solicito ao segundo secretário ad hoc, o vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 255/2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações sobre a gestão do cemitério municipal. Primeiro, qual empresa realiza a gestão? Segundo, qual é o tempo previsto em contrato e o modelo de contratação? Terceiro, qual é a responsabilidade da empresa pela segurança do cemitério, considerando os atos de vandalismo verificados em muitas tumbas? Quarto, quais são os valores destinados pela prefeitura para essa empresa? A discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor, sobre prazo regimental de 5 minutos. esse requerimento se faz necessário devido a alguns problemas que nós temos constatados no cemitério. Por último, até alguns focos de mosquito da dengue foram identificados nesse local. Não pode ser, ainda mais por ser um espaço público, e sabendo que tem uma empresa que realiza a manutenção desse local. Também tem muitos casos de violação de tumbas, talvez mais um ato de vandalismo que aconteceram e foram registrados ali por moradores, e outras situações que já vêm de um longo período de tempo. Até outros funcionários, ex-funcionários, me procuraram, contaram algumas situações, mas eu gostaria de formalmente aqui fazer esse requerimento sobre o cemitério municipal, o mais antigo do município. Nós sabemos que foi adquirido pelo município, há alguns anos atrás, o cemitério do Jardim das Hortênsias. Amanhã eu vou fazer um novo requerimento perguntando as condições contratuais e como está sendo feito o processo, porque informações que eu recebi que ele nem foi passado ainda para a prefeitura, a matrícula. Então está uma situação meio complicada. Então eu vou pedir mais informações sobre o cemitério Jardim das Hortênsias, que também hoje pertence ao município. Era um cemitério privado, isso se tornou público no período da Covid, talvez até por uma questão emergencial. Mas algumas coisas precisam ser regularizadas pelo correto andamento do processo. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 256/2025, da autoria da vereadora Cátia Liscovs e do Edil André Flenick. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, ao senhor Sidmar José Ratuchinski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e à UGV Canoinhas, solicitando que sejam iniciadas tratativas visando a formalização de parceria com a Faculdade UGV, unidade aqui de Canoinhas, com o objetivo de criar um espaço integrado de práticas acadêmicas e prestação de serviços à comunidade, envolvendo os cursos de medicina veterinária, agronomia e outros que forem pertinentes, visando também a criação de uma clínica escola veterinária para a formação prática dos acadêmicos de medicina veterinária, sendo atendimento a animais em situação de rua, realização de campanhas de castração, ações de controle de zoonoses e vacinação, apoio à saúde animal em comunidade de baixa renda, chipagem de animais. A destinação de área adequada para o uso também pelo curso de agronomia, possibilitando
implantação de hortas comunitárias, viveiros e áreas demonstrativas. Apoio a pequenos produtores com orientações técnicas sobre cultivo, manejo sustentável, uso racional de insumos e conservação do solo, desenvolvimento de ações integradas de educação ambiental e extensão rural, beneficiando tanto estudantes quanto a população. O presente requerimento propõe uma ação conjunta que visa qualificar a formação dos estudantes dos cursos envolvidos e, ao mesmo tempo, gerar impactos sociais positivos no município, com melhorias no cuidado com os animais, apoio à agricultura familiar e incentivo à sustentabilidade. A parceria entre o Poder Público e a UGV representa uma iniciativa inovadora, com resultados duradouros na saúde pública, no bem-estar animal e no desenvolvimento rural de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, os secretários aqui presentes, pastor João, que nos honra com sua presença hoje. Muito boa noite. Então, esse requerimento, ele vem ao encontro de uma demanda de um dos nossos trabalhos também, né, vereador André, que é como professores na faculdade UGV, e é uma universidade, uma faculdade que já vem apresentando, né, um índice significativo de crescimento aqui dentro do município. E a ideia é que também possamos juntar as demandas do município, né, as carências em algumas áreas que a gente tem, que possam ser representadas também em convênios com a faculdade. Serve como campo de estágio para os alunos, né, e práticas já exitosas em outros municípios podem ser replicadas aqui no nosso município com bastante sucesso. Então, espero que realmente possamos ter bastante conversa, desenvolvimento em práticas, né, nesse sentido, e possamos ampliar possivelmente depois outras propostas a nível de saúde e dos outros cursos que também são ministrados na UGV. Seria isso. Muito obrigada. Continua em discussão. Boa noite, aqui, colegas. Está com a palavra, vereador. Obrigada. Boa noite, colegas, demais ouvintes das redes sociais e aqui o público presente. É muito interessante esse requerimento, gostaria de assinar juntos, porque é uma coisa assim de grande relevância e que precisa ser tomada alguma providência, né? Principalmente na castração ali dos animais, e que a gente vê que no interior cada dia se agrava mais esses problemas, porque não sei como, mas as pessoas levam os animais e soltam nas ruas, né, do interior, achando que o pessoal tem que acatar esses animais. Então isso é um problema assim que eu vejo que cada dia está se agravando mais. Então, se eles me permitem, eu gostaria de assinar junto. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador autor, sobre prazo regimental de 5 minutos. 3, 2,5. Então, tranquilo. Tá bom. Só brevemente, né, sobre esse requerimento, a gente sabe que Canoinhas tem dificuldade em alguns setores, porém hoje nós temos uma mão amiga no nosso município. Assim como já tivemos outras instituições do município que prestaram um serviço, hoje já não prestam mais, a UGV já faz esse trabalho em outros municípios, como Guarapuava, através da Campo Real, que faz parte do mesmo grupo, Laranjeiras do Sul, União da Vitória. Agora, Canoinhas também pode entrar e conseguir esses serviços que vão atender as demandas da comunidade. A universidade, ela tem 3 pilares: o ensino, pesquisa e extensão. Por mais que a UGV não seja a universidade, aqui em Canoinhas ela é uma faculdade, lá em União ela é um centro universitário, o MEC já exige que existam esses pilares, porque o objetivo do ensino superior não é somente como é no ensino médio, que o aluno é um receptor de conhecimento. No ensino superior, o acadêmico, ele também é proativo dentro da comunidade. A gente chama até uma categoria de pesquisa ativa. Ele é um ente de transformação da nossa comunidade. E uma instituição de ensino superior, ela tem por obrigação, perante o MEC, e até mesmo a UGV já tem isso na sua filosofia, mesmo antes de ser uma universidade, estar junto com a comunidade, trabalhar em prol da comunidade e transformar aquela realidade. E esses serviços que podem ser oferecidos pela UGV vão trazer uma grande transformação para as demandas do município. É um início, e outros serviços a UGV já oferece em outros polos, né, através da Campo Real, entre UTP, vários do grupo ali,
que com certeza um dia virão para Canoinhas, porque eles estão vendo o grande crescimento da instituição no nosso município, umas que mais crescem no grupo, e nós temos que aproveitar esse momento para trazer recursos para o nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha. Se o vereador André, a vereadora Kátia me permitirem, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Eu acredito, vereadores, que essas tratativas já vêm sendo feitas, inclusive, porque no dia 10 de outubro do ano passado eu estive na UGV em reunião, onde já tinha sido mencionado que estariam fazendo essas tratativas. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso, né, para discussão hoje aqui nessa casa também e reforçar, então, né, esse pedido para que essas tratativas realmente continuem e que aconteça, né? Muito bem falado pela minha colega, a vereadora Rosi, sobre a causa animal também, né? Inclusive, no sábado, no final da tarde, eu estava juntando cachorro de valeta, porque a população de Canoinhas não para de abandonar. Não param. Então, assim, não são todas as pessoas, mas uma grande parcela abandona para uma meia dúzia só que resgata. Então, está insustentável a situação. Voluntários, protetores independentes, ONGs aí com contas gigantescas, levando esse problema nas costas. Então, continua desse jeito. E lembro aqui que existe já uma exigência do Ministério Público, uma ação civil pública que já houve a condenação do município, assim como o município recorreu, mas hoje está em cumprimento de sentença. Inclusive, estive no Ministério Público não faz nem um mês conversando com o promotor sobre essa situação, porque realmente não dá mais para ficar deixando voluntários e as associações enxugando gelo. Então, é muito importante que essas tratativas realmente aconteçam, né? Que saia esse projeto do papel e realmente vire uma realidade para que a situação aqui em Canoinhas mude. Já venho falando disso desde 2021, gente, e cansa, sinceramente, cansa. Então, se os vereadores permitirem, eu gostaria de assinar junto, inclusive para estar mais a par dessa situação. Eu acho que é de extrema urgência e importância. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todos que aqui se fazem presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar os vereadores, a vereadora Kátia, o vereador André, né, pela importância desse requerimento. Aborda vários assuntos, causas animais, também aqui a destinação também de uma área adequada para o curso de agronomia, possibilitando a implantação de hortas comunitárias aos pequenos produtores rurais, né, o apoio para eles. Então, um requerimento muito bem feito e que merece o apoio de todos nós, vereadores. Então, se os vereadores me permitirem, eu quero assinar junto também, senhor presidente. Continua em discussão e deliberação dos autores. Senhor presidente? Sim. Também gostaria de solicitar aos autores para que eu pudesse assinar junto, porque acredito que, primeiramente, além de todos os benefícios da causa animal, questão de saúde e tudo mais, né, nós estamos tratando de educação, formação técnica de qualidade para os nossos jovens. Isso é de suma importância e tomara que a UGV alcance esse objetivo e eu gostaria de apoiar também. Eu creio que, então, por ser um interesse público, né, eu acho que fazemos de toda a agilidade. Pode ser? Então, solicito só a nossa secretaria que faça a alteração. E como é de toda a agilidade, não há necessidade da votação, deferimento automático. Requerimento número 257/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, o senhor Rafael Rutilli Rueda, secretário municipal de planejamento, a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, e ao senhor Sandro Rogério Sussec, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando que seja reforçada a sinalização e feita a adequação da visibilidade no entroncamento da rua João Miller com a BR-280 no sentido centro da cidade de Canoinhas, nas proximidades da subestação, em virtude de queixa dos moradores sobre a dificuldade de visibilidade ao acessar a rodovia, especialmente no sentido portunhal.
No local, uma placa posicionada no lado direito que prejudica a visão dos veículos que trafegam pela BR-280, exigindo que o condutor avance sobre a via para conseguir visualizar o tráfego, o que acarreta risco de acidentes, principalmente por invadir parte da pista no sentido Canoinhas. Está em discussão? Gostaria de solicitar para a vereadora assinar. Eu já tinha levado informalmente essa questão para eles, mas é importante, eu poderia assinar? Inclusive, eu passo várias vezes por semana lá. Minha mãe mora lá naquela região. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 258/2025, de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Sussec, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, para que sejam adotadas as seguintes providências no trecho da BR-280, situado no município de Canoinhas. Primeiro, construção de lombo-faixa ou passarela para pedestres e ciclistas na BR-280, localidade da Água Verde, diante do intenso tráfego e da grande circulação de estudantes e trabalhadores que cruzam a via diariamente. Segundo, instalação de placas de identificação e sinalização nas pontes sobre os rios Canoinhas, próximo a Cazã, e Rio dos Pardos, final da reta após o monumento. Terceiro, sinalização do trevo secundário de acesso ao bairro Água Verde com indicação de entrada na cidade via Campo da Água Verde no sentido oposto, direção a Três Barras pela BR-280. Quarto, estudo para alargamento e adequação do acesso à empresa CIA Canoinhas e Papel com corte e chanframento do barranco para garantir melhor visibilidade e segurança na conversão em curva acentuada. 5. Melhoria na sinalização do trevo principal portal da cidade, incluindo a substituição e revitalização de placas próximas ao posto Chose e também indicação clara de acesso à cidade centro e à cidade de Três Barras. 6. Instalação de placas no trevo Aparecida, indicando acesso secundário à cidade, Parque de Exposições Ouro Verde e continuidade da BR-280 em direção a Três Barras. 7. Reperfilamento do asfalto e nivelamento entre pista e acostamento na extensão do trevo até o Galpão Missioneiro. 8. Nivelamento do acostamento entre a ponte do Rio Água Verde e a Rua João Miller, além da construção de um trevo alemão ou solução técnica compatível para esse ponto de intenso tráfego de cargas. 9. Placas de sinalização para acesso ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e ao pronto atendimento municipal. 10. Adequações nos pontos de conversão à esquerda, eliminando a necessidade de uso do acostamento, especialmente para veículos de carga que acessam empresas estabelecidas entre os trevos de Canoinhas Major Vieira e do bairro Piedade. Requer-se ainda informações oficiais sobre eventual processo licitatório para implantação de pedágio na BR-280, indicando locais de instalação das praças de cobrança e pontos de parada para descanso. O presente requerimento visa garantir maior segurança aos usuários da BR-280 no perímetro urbano de Canoinhas, especialmente pedestres e motoristas, diante do histórico de acidentes. Histórico de acidentes esse, inclusive com vítimas fatais. Ressalta-se o tratamento desigual observado em relação à infraestrutura oferecida em outros trechos sob jurisdição federal, sendo imprescindível a adoção de medidas que assegurem condições mínimas de trafegabilidade e segurança à população local, especialmente diante das perspectivas de pedagiamento dessa via. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 259/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Maico André Vieira da Silva, gerente da agência da Casan de Canoinhas, solicitando que seja realizado estudos para a implantação da rede de abastecimento de água na rua localizada nos fundos do Parque Agropeco Industrial José João Clempos, no bairro Piedade, conforme a localização anexa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 260/2025, de autoria do Edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações quais ruas serão contempladas para a implantação e ampliação da rede de iluminação pública no ano 2025, bem como o cronograma para a substituição das luminárias atuais por luminárias LED. Está em discussão? Boa noite, senhores e colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste, em especial ao meu amigo pastor João, hoje nos brindando com a sua presença tão importante, figura tanto religiosa quanto política. Eu digo que o pessoal diz que política e religião não podem correr juntas, mas eu vejo como uma igreja ou qualquer templo, ele é sim um local político, porque ali a sociedade se reúne, discute problemas, né? Então ela também tem um papel político. Ela pode não ser partidária, mas dentro de uma sociedade sim é um local político, e realmente o pastor João, ele é um líder, né? Uma pessoa que guia muito bem seus pastoreados, então hoje nos brinda com a sua presença. Então, a respeito do nosso requerimento aqui, até se os demais vereadores gostariam de assinar, a gente já deixa em aberto, porque através desse requerimento que a gente vai saber o cronograma tanto da perspectiva para aumento das redes, né? A gente sabe que vai ser feito uma nova cotação para ser licitado a ampliação de rede. Existem 2 modelos de contratação, a contratação direta e também a parte da parceria que existe dentro da Celesc. Então, para a gente saber quais que são as perspectivas nossas, e também da DELED, porque diariamente a gente vem até nós esses pedidos de ampliação de rede, de substituição de rede por LED também. E se nós tivermos isso daí em mãos, a gente vai saber dar uma resposta sem precisar estar apelando toda vez para pedido de ampliação de rede em Rua X. Se a gente tiver isso por escrito, que está sendo licitado, que está sendo adquirido, a gente simplesmente diz para a pessoa: olha, está aqui o cronograma aqui para aquisição, e você consegue dar uma resposta muito mais exata e rápida, e evita muitas vezes falas desnecessárias. Deixo aberto para os demais vereadores que quiserem assinar. Mais algum vereador gostaria de assinar? Sim, senhor presidente. Então vamos colocar de toda agilidade, né? Eu creio que seja algo que todos nós sempre recebemos pedidos, então pode deixar de toda agilidade esse requerimento. Por ser de toda agilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 261/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz, solicitando cópia de todos os contratos firmados com médicos que atuam no fornecimento de serviços de especialidades médicas no âmbito do contrato vigente entre o município de Canoinhas e o Hospital Santa Cruz. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora? Gostaria de solicitar, se eu pudesse assinar junto esse requerimento, até enfatizando o que nós já discutimos na semana passada aqui, e hoje eu recebi acompanhei uma situação de uma família que uma criança teve uma queda, uma fratura de clavícula, e o ortopedista não avaliou presencialmente essa pessoa, esse paciente. Ele saiu do centro médico e saiu da UPA e foi fazer uma consulta privada, né, paga no centro médico com o ortopedista, sendo que a gente dispõe, né, de um contrato com esses serviços. Então, acho que é bastante importante que eles possam que a gente possa ter essas respostas, né, quem são os profissionais responsáveis por esses serviços, para que a gente possa cobrar pessoalmente. Muito obrigada. Mais algum vereador que queira inclusão, discussão? Boa noite, senhor presidente. Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. E boa noite aqui nos está assistindo na rede social. E boa noite o público aqui que se faz presente. Gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento. Esses dias já tive no UPA, né, pronto atendimento, que também teve uma mulher que acabou caindo da escada e mesmo assim fraturou o pé e foi mandado para casa com a fratura, e logo após teve que consultar particular para voltar para o UPA para dizer que estava com a fratura. Então isso não pode acontecer e gostaria de assinar junto. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Deliberação da vereadora autora das assinaturas. Senhor presidente. Sim. Com certeza fica autorizado, e até nós falamos sobre essa situação, né, semana passada ou retrasada, se eu não me engano, um requerimento da vereadora Kátia,
mas eu até perguntei hoje para a nossa assessoria, nós não pedimos os contratos naquele requerimento, e justamente porque hoje teve mais uma situação, né, que causou dúvidas, pedi para a assessoria, então, trazer esse requerimento para a sessão de hoje. Hoje teve uma criança também que sofreu fratura, né, e até eu tive essa explicação ali dos coordenadores da UPA, mas parece que está tendo algum problema realmente relacionado a esses contratos. Então, eu acho que a gente precisa ter acesso a esses contratos para que a gente analise como que está sendo feito esse serviço, como que deve ser feito, para que possamos orientar a população na hora de cobrar esse atendimento que tem sido pago com dinheiro público. Então, fica já autorizado para todos que quiserem assinar, senhor presidente. Continua a discussão e deliberação da assinatura. Pode ser de toda utilidade também, Tá. né? Creio que Gostaria dessa. pode ser. Então, também. Por se tratar de toda utilidade, deferimento automático, então. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que se informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Cezão do Táxi. A palavra, vereador. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, mais uma vez, boa noite. Então, primeiramente, eu quero agradecer por um requerimento que eu fiz, começo de abril, que foi atendido. Hoje nós temos fraudários, né, meu requerimento número 17, como vocês podem ver lá no sistema, no portal Transparência também. Foram atendidos todos, então as unidades hoje têm fraudário para as mães estar trocando as suas crianças, né? Com mais comodidade, com mais conforto, com mais segurança. Então, fico muito feliz que esse requerimento foi atendido e que foi solucionado esse problema também. E segundo, como eu não estava aqui na semana passada, que eu estava em viagem em Brasília, eu quero deixar meu agradecimento para a Academia Gigantes de Aço, que foram representar nossa amada Canoinhas em Guarapuava. Quero dar aqui os parabéns para os atletas que foram lá lutar, né, fazer a luta o esporte de Muay Thai ali. E foram 4 atletas que tentaram o transporte. Fiquei triste que eles não conseguiram o transporte para estar indo até Guarapuava para representar Canoinhas, como é uma academia. Mas quero deixar aqui meus parabéns para eles. Dos 4, os 2 voltaram com medalhão. Os 2 foram mais de 30 municípios e 2 vieram com a vitória. Então, quero deixar aqui meus parabéns para o Michael Renan Alves, Adriel Nenê, Renan Alemão e o professor Valdemiro dos Gigantes de Aço. Meus parabéns por estar indo representar a Canoinhas em Guarapuava. Devemos investir mais, né, no esporte. Se há esporte, não tem tanto vandalismo, não tem tanta bandidagem em Canoinhas. Então fica aqui meus parabéns para esses rapazes, esses guri que foram lá atrás e vieram com a vitória para Canoinhas, que lutaram incansavelmente para conseguir essa vitória. E parabéns ao professor Valdemiro dos Gigantes de Aço, que também treinou essa gurizada aí de livre e espontânea vontade e sem custo nenhum para estar indo representar o nosso município. Então eu fico triste que tem algo de errado acontecendo também, porque que aí não estão investindo mais em esporte, em lazer para os rapazes, para os adolescentes. Inclusive já fiz um requerimento também começo do mês aí, começo do ano, falando sobre o projeto para o jovem adolescente, sobre vários outros projetos sociais que hoje não tem mais. E ainda tivemos uma resposta inesperada aí, que ainda estão estudando a possibilidade de implantar tudo isso novamente. Então fica aqui meu apelo para que isso ocorra o quanto mais rápido possível, para tirar essa gurizada aí da rua, para cada vez fazer mais ação social aí e procurar um futuro melhor para nossa amada Canoinhas. Então, mais uma vez, parabéns aí a todos, aos envolvidos da Academia Gigantes de Aço, que foram representar nós em Guarapuava no dia 17. Serei isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ivan Carlos. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, população de Canoinhas que nos presenteia com a sua presença, o nosso pastor João, seja bem-vindo, o secretário Dudu e o Gabriel e todos mais aí presentes, os funcionários da casa. Boa noite. São 2 situações específicas, senhor presidente. Primeiro, a questão das respostas do DENIT, que são resposta ao ofício 72 e 158, que semana passada nós já tratamos aqui, mas só que agora veio a resposta formal, né, da questão do trevo lá da Piedade, um trevo ali que nos preocupa muito, porque ali são seguidos acidentes e normalmente, infelizmente, acidentes graves. E a resposta fora no sentido que o planejamento da prefeitura pode encampar a ideia para fazer aquele trevo, né, seguindo aquelas normas que o DENIT estipulou.
Então, tomara que logo venha esse projeto para que a gente atenda ali essa necessidade de nossa Canoinhas, né? E também o ofício 212, nessa oportunidade, respondido pelo até então secretário de Meio Ambiente, o Agostinho Machado Filho, que informa daquela solicitação da realização do projeto, até porque obrigatoriamente é de origem da gestão, a fim de a gente regularizar a questão das coletas e tudo, para evitar aí novos capítulos que venham se discutir a questão dos reciclados em Canoinhas, né? Ele me respondeu que já está em trâmite, né? O projeto já foi elaborado, eu analisei esse projeto junto com ele também, e já está no departamento jurídico para as últimas afinadas, né? Para ficar atendendo toda a legislação pertinente, né? E com isso eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma inovação, né, de algo que Canoinhas felizmente já tem desenvolvido, que é a questão do meio ambiente, né? Temos muito a crescer, como todo município tem coisa para fazer, mas a questão do meio ambiente, com ecoponte, com tudo que está sendo feito e tudo mais, está em franco crescimento, e eu acho que essa legislação vem atender. E eu digo que o até então secretário, porque por questões aí de familiares, pessoal, tudo mais, o Agostinho nos deixou a secretaria, já agradecendo o trabalho dele desenvolvido, porque todas as oportunidades que eu solicitei para ele eu fui sempre bem atendido, e já dando bem-vindas ao novo secretário, Rogério, que agora assume a pasta, né? E no sábado eu já coloquei ele numa atividade, porque era 4 horas da tarde, liguei para ele por uma ligação de um conhecido dizendo que havia um problema ali na Rubens Ribeiro da Silva, na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, onde estão plantando aquelas flores e ajeitando toda a nossa entrada, né, que eu acho que é de suma importância para embelezar a nossa entrada, o nosso cartão de entrada da cidade, né? E haviam algumas pessoas que estavam colocando lixo ali em cima daquelas flores recém-plantadas ali. E aí já coloquei ele para trabalhar lá, ele foi lá e já resolveu a situação. Então, já meu muito obrigado e que possa desenvolver um bom trabalho como o Agostinho desenvolveu. Terei isso presente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para 27 de março, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.